hoje, o que eu quero começar a conversar com vocês? É o seguinte. Eita. Beleza. A gente, então... A gente viu aí para trás aí produto cartesiano, tá? Então hoje a gente vai ver, eu vou falar para vocês aqui de uma relação. Então no produto cartesiano, a gente, uma das razões de ter definido o produto cartesiano é para a gente poder falar de relação, né? Na verdade, assim, quando a gente começa a falar sobre como que um conjunto se relaciona com o outro, então a gente acabou por conta disso introduzindo a ideia de produto cartesiano. Bom, então o que eu vou apresentar hoje para vocês é o seguinte: eu vou apresentar para vocês uma... Ela é uma relação, na verdade, já estou avisando que é, né? Mas quando a gente olha assim, a gente pensa nela como se fosse uma operação, tá? Que é a congruência. Então, congruência em Z, nos inteiros, tá? Bom, então como é que funciona essa ideia da congruência? Eu vou falar, então vamos supor assim, ó, tem lá dois números inteiros, tem o A, B, números inteiros, tá? Eu vou dizer que, segundo um determinado, por exemplo, vou escolher o número 2, o inteiro 2, tá? Então eu vou pensar em congruência, ou melhor do que isso, vou pensar em inteiros congruentes, tá? Então vou pensar em inteiros congruentes. Segundo 2. Bom, no fim das contas, isso tudo que eu estou fazendo aqui, a gente poderia, para ficar um pouco mais claro para vocês, pensar, antes de mais nada, no seguinte, ó. Quando eu tenho um número inteiro, nos inteiros, eu consigo separar lá dentro dos inteiros, ou dos naturais, se quiser também, tá? Vou pensar nos inteiros. Eu consigo separar o conjunto dos pares e dos ímpares. Ok? Bom, inclusive os negativos. Também tem par negativo, tem ímpar negativo. Tá? Bom, então, como que ficaria então esse conjunto de pares e de ímpares? No caso aqui dos inteiros. Então, como eu conheço os inteiros que vem lá do menos infinito, daí menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá, né? Então eu consigo separar os pares e os ímpares aqui. Então, esse aqui é par, 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 esse aqui, esse aqui. Então aqui, pares. E os ímpares, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse outro, esse aqui, esse aqui, esse. Então, os ímpares.
E é claro que a coisa se estende, né? Vai embora. Tá? Bom. De tal forma que, se eu for olhar com cuidado, né, eu vejo que não tem nenhum par, não tem nenhum inteiro aqui e aqui ao mesmo tempo, ou seja, não tem interseção. Então, os pares e os ímpares, se eu reunir, eu tenho os inteiros, se eu fizer interseção, é vazia. Tá, beleza. Coisas que a gente já sabe. Mas aí, vamos supor que eu quisesse, como é que eu estou separando esses caras aí? Estou separando eles assim, quem é do tipo 2K, eu coloco lá no saco dos pares. Quem não é do tipo 2K, então vai ser do tipo 2K menos 1, eu coloco lá no saco dos ímpares. Tá. Aí a gente olha um pouco mais para isso e pensa, pô, mas o que significa esse 2K e esse 2K menos 1? Significa que eu estou pegando um número inteiro, quando eu tenho um número inteiro. Então eu tenho lá um Z inteiro. Aí esse Z, eu preciso decidir se ele é um cara nesse formato, ou se ele é um cara nesse formato para jogar no ímpar ou jogar no par. Bom, o que a gente está fazendo na verdade aqui é pegando o número Z e fazendo uma divisão inteira dele por 2. Divisão inteira por 2 significa, bom, vai dar aqui um Q aqui, né? E 2 vezes Q, então o Z vai ser igual a 2 vezes Q mais um resto. E esse resto, ele vai ser 0 ou 1. Por isso, par ou ímpar. Tá? Bom, então tá. Então aí a gente começa a olhar para isso tudo aqui e começa a pensar então o seguinte, ó. Então, segundo o 2 que eu coloquei lá, então congruente segundo o 2, tá? Então tá bom. Então na verdade, ó, o que a gente pode fazer com os inteiros? A gente pode fazer assim, ó. Eu vou pegar um número inteiro qualquer, pegar um Z inteiro qualquer e vou ver se ele é do tipo 2Q mais 0 ou se ele é do tipo 2Q mais 1. Ou seja, eu vou olhar se o resto da divisão inteira de Z por 2 dá 0 ou dá 1. Tá? Então eu vou ver aqui o seguinte, eu vou ver se o Z, no fim das contas, aí é que tá, porque o que manda aqui é o 0 ou 1. Então aqui, ó, se o Z ele é afim com o 0 ou se o Z está afim com o 1 segundo 2. É uma notação aqui que eu já estou introduzindo aqui para vocês, tá? Essa notação aí, então, ela representa que o Z, o resto da divisão de Z por 2 dá 0. Ou que 2 divide Z menos 0. No fim das contas é isso, né? Porque eu passo aqui o 0 para o lado de cá, ó, tá? E aí vai ficar Z menos 0 igual a 2Q. Então é um múltiplo de 2. Então o 2 divide Z menos 0. Tá? Ou se o 2 divide Z menos 1. Então eu vou passar esse 1 aqui para o lado de cá. E aí vai ficar Z menos 1 igual a 2Q. E aí, o Z menos 1 vai ser um múltiplo de 2. Ou seja, o 2 divide o Z menos 1. Bom, até aqui. Alguém, assim, tá estranho para alguém? Tá esquisito para alguém? Tudo que eu tô falando aqui? Tá de boa? Como é que tá aí a compreensão da coisa? O que é o mais importante de tudo que eu falei até agora é isso aqui. Tá? Aí a gente fala assim, o Z é congruente a 0 segundo o 2. O Z é congruente, esses 3 tracinhos significa que é congruente. O Z não é igual, mas ele é congruente a 1 segundo o 2.
Uma outra maneira de falar, o Z é congruente ao 0 módulo 2. O Z é congruente a 1 módulo 2. Tá? E aí, na verdade, a gente pode então introduzir a ideia de congruência de uma forma mais geral. E como que seria a ideia de congruência de uma maneira mais geral? Então seria assim, ó. Z é congruente a H módulo N. Então, o que significa isso daqui? Isso daí significa o seguinte, ó, que N divide Z menos H. Ó, o Z aqui fazendo as vezes do próprio Z aqui. O H está fazendo as vezes do 0 ou do 1. Então, Z menos 0 ou Z menos 1. E o N é o 2 que está fazendo as vezes, que é o cara que vai dividir a diferença. O que significa esse negócio aqui? Significa, no fim das contas, que Z menos H, se eu dividir isso aí por N, isso aí vai dar uma constante Q, porque o N divide. Então significa que o Z menos o H é igual a um múltiplo de N, NQ. Ou que Z é igual a NQ mais H. Ou que o resto da divisão de Z por N é H. Então esse H aqui, ele vai poder ser igual a 0, 1, 2, 3, até N menos 1. Porque aqui, ó, quando eu estou dividindo por 2, vai de 0 até 1. Então se eu dividir por N, vai de 0 até N menos 1 os possíveis restos. Se der resto N, se eu considerar que o H pode ser um resto igual a N, significa que eu podia agregar mais um N aqui e não era Q. Era Q mais 1. Tá? Então, o resto da divisão de Z por N vai ser 0, 1, 2, 3 ou até N menos 1. Alguém não compreendeu isso? Pode falar, Laura. Posso repetir. Vamos lá, vamos repetir. Tranquilo, não se preocupa não. Vamos fazer tudo com calma de novo, ó, que é o que importa aqui entender. Vamos lá. Então vamos tentar entender tudo que eu falei até então, ó, tá? Vamos com calma aqui, ó. Eu vou fazer duas paradas aqui. Eu vou fazer o número Z dividido por 2 e o número Z dividido por 3, tá? Então eu vou pegar um Z inteiro. E aqui também vou pegar um Z. Vou pegar um Z inteiro, tá? E no primeiro caso, eu vou fazer a divisão por 2. No segundo exemplo aqui, eu já vou fazer a divisão por 3, tá? Do número inteiro. Então vai ser o Z inteiro e eu vou fazer divisão por 3. Ok? Então vamos olhar do lado esquerdo primeiro, que é a divisão por 2. Então vamos lá. Quando eu pego um número Z e divido ele por 2, então como é que vai ficar esse negócio aí? Ó? Vai ficar então assim, né? Se eu usar lá desse jeito aqui, ó, dividido por 2, vai dar um quociente aqui, vai dar um resto aqui, que é o Z menos 2 vezes Q. Por exemplo, 11, vou dividir por 2. Isso vai dar um Q igual a 5, 2 vezes 5 dá 10. Então aqui, ó, o 10 que vem aqui é igual a 2 vezes 5, né? E aí deu o resto 1, tá? Então, como é que é esse negócio todo, esse dispositivo aqui, de uma maneira geral, quando eu pego um Z e divido por 2? Vai dar um quociente, daí aqui vai vir 2 vezes Q, daí eu vou tirar Z menos 2Q e vai ficar o resto. Que como eu estou dividindo por 2, o resto vai ser 0 ou 1. Se der resto 2, por exemplo, é porque eu ainda podia dividir por 2 mais uma vez. Então, por exemplo, se eu falasse assim, dá 4. Deu 4? Então, 2 vezes 4 dá 8. 8. 9, 10, 11. Deu 3. O resto deu 3. Resto igual a 3 Então, o resto igual a 2 mais 1 Então, tem um 2 que você podia juntar naquele Q que você falou que é 4.
Então ele não é 4, ele é 5. E aí vai sobrar resto 1. Porque quando eu estou dividindo por 2, só pode dar resto 0 ou 1. Não pode dar um resto maior do que 1. Se der um resto maior do que 1, é porque eu não fiz a divisão corretamente. Eu ainda tenho que dividir, tem mais alguma coisa para dividir. Tá? Bom, então, no princípio é isso daí, tá? A ideia é essa aqui. Tá, vamos agora ajeitar essa ideia toda aqui. Então vamos lá. Ô Laura, até aqui tá tudo bem? Você está entendendo? Beleza. Então, aí vamos lá. Então, o que significa então eu dividir por 2 o z? Significa que o z pode ser escrito como 2q e vai sobrar um resto aí. E esse resto aqui, as alternativas ou ele é 0 ou ele é 1. Tá? É tudo que eu acabei de falar até agora. Ok. Agora vamos olhar do outro lado, do lado direito. Agora eu vou dividir por 3. Bom, se eu vou dividir por 3, então, por exemplo, 11. Eu vou dividir por 3. Então, por exemplo, 3 aqui, né? Então, vamos supor que eu falasse assim, dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, 2 vezes 3, isso é 6, né? Então, 6. Então, o 6 aqui, que é o 2 vezes 3, que é o que eu falei que dá aqui, ó. Estou dividindo por 3, o 3 e o 2 aqui, o 2 é o quociente, né? Então, o resto aqui, o resto deu 5. Pera lá, mas dentro do 5 ainda cabe uma vez o 3. Então, dá para dividir o 5 por 3. Então, você dividiu errado isso aqui. Ainda cabe mais coisa de 3 aqui dentro do 11. Então, não é 2. Porque o resto aqui não podia dar 5, maior do que quem eu estou dividindo. Tem que dar 0, 1 ou 2. Meu resto tem que ser 0, 1 ou 2. 3 ou mais não pode. Porque significa que daí se der 3 ou mais, eu podia dividir ainda um pouco mais. Do mesmo jeito que a gente raciocinou aqui agora há pouco. Tá? Então, pera lá. Então, isso aqui então não é 2. Então, tipo assim, será que é 3? Será que é 4? E a gente vai pelas tentativas e erros quando a gente divide, né? 3 vezes 4 é 12, então é 3. Então, 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 dá 9, que é o 3 vezes 3. Aí, 9. 10, 11. Sobrou 2. Beleza. 2 dá para dividir por 3? Não dá. Então, quer dizer que o 11, eu posso escrever ele como 3 vezes 3 mais 2. Então, o número z aqui, quando eu divido por 3, vai ser 3 vezes q mais o resto. Esse resto agora aqui, ele pode ser 0, 1 ou 2. Tudo bem, Laura? Deu para entender isso aí? Beleza. Então, como é que vai ficar no caso de eu dividir por 3 aqui? Vai ficar assim, ó. O inteiro z, quando eu dividir por 3, vai ser algo do tipo 3q mais um resto. E esse resto ele vai poder ser 0, 1 ou 2. Tá? Bom, se eu continuar com essa brincadeira toda aí, ó, tá? Vamos continuar com ela aqui. Eu vou pegar um z pertencente a z e vou fazer a divisão por n. Tá? É claro, essa divisão não estou escrevendo que é inteira, mas como a gente está trabalhando com o número inteiro, eu estou pensando que é a divisão inteira, tá? Porque tem aquela divisão fracionária lá, que daria 3, alguma coisa lá, tá? Não, tudo inteiro, tá? Bom, aqui, como é que vai ficar? Se eu seguir o mesmo raciocínio aqui, ó, que eu fiz aqui lá no 2, se eu pegar o z e dividir ele por n, isso vai dar um quociente. Aqui vai dar o nq. Eu vou fazer aqui o z menos o nq. E isso aqui é o resto. E esse resto aqui, eu não posso deixar esse resto aqui superar o n, ou ser o n. Isso, divisão euclidiana, mesma coisa. Ou ser o n ou superar o n. Porque se ele for, se eu deixar um valor de q aqui, que esse resto fica maior ou igual a n, quer dizer que o cara que eu usei aqui ainda é pouco, eu ainda posso dividir mais, né? Então, como é que fica então a história aqui, ó? A história aqui vai ficar z vai ser igual a exatamente. É isso aí mesmo, Guilherme. O z vai ter que ser igual a n vezes q mais um resto. E esse resto aqui agora, ó,
Bom, ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser quantos caras, até qual valor? Até n menos 1. Isso aqui ficou claro agora, Laura? Beleza. Tranquilo. Bom, aí, o que a gente faz em termos de congruência aqui? O que a gente faz aqui é o seguinte, ó. O z, quando eu faço a divisão por 2, o z ele vai ser congruente. O z vai ser congruente a 0, módulo 2, ou ele vai ser congruente a 1, módulo 2. O que significa isso? Significa que o z dá resto 0 quando eu divido por 2, ou que o z dá resto 1 quando eu divido por 2. Ou, de outra maneira, que 2 divide z menos 0. Ou que 2 divide z menos 1. Tá? Por que z divide 2 menos 0, z menos 0 e 2 divide z menos 1? O que significa isso? Significa que z menos 0 dividido por 2 é um número inteiro. Então, significa que z é igual a esse cara aqui, ó. Significa 2 divide z menos 0. Significa que se eu pegar o z menos 0 e dividir por 2, dá um número inteiro redondinho. Então, significa que 2 vezes um certo inteiro aí é igual a z menos 0. Então, z é igual a 2 vezes 1 inteiro mais o 0. Tá? E aqui? Aqui significa que 2 divide z menos 1. Então, que z menos 1 dividido por 2 é um número inteiro. Então, z menos 1 dividido por 2 vai dar o Q, que é inteiro. Tá? Então, isso aqui é tudo sinônimo. Ó. Essas coisas aqui são todas sinônimos. Isso aqui é sinônimo disso aqui e é sinônimo disso aqui. Tá? Isso aqui ficou claro? Ok. Aí, ó, o que acontece? Se eu for aqui para o outro lado, aqui, divisão por 3. Então, significa que, aqui eu vou poder falar assim, ó. Ah, então quer dizer que z é congruente, módulo 3, a 0, ou que z é congruente, módulo 3, a 1, ou que o z é congruente a 2, módulo 3. Bom, deixa eu só pôr mais para baixo aqui, porque eu quero ainda fazer um negócio aqui. Que o z, fazer diferente. Ou que o z é congruente a 2, módulo 3. Então, significa o seguinte aqui agora. Significa que 3 divide z menos 0. Ou que 3 divide z menos 1. Ou que 3 divide z menos 2, tá? Que é, no fim das contas, isso daqui está aqui em cima, tá? Então, z menos 0 dividido por 3 dá o quê? Z menos 1 dividido por 3 dá um inteiro. Z menos 2 dividido por 3 dá um inteiro. É isso aqui, tá? 3 divide z menos 0. Então, z menos 0 dividido por 3 dá um inteiro. Z menos 1 dividido por 3 dá um inteiro. Z menos 2 dividido por 3 dá um inteiro. E aí a gente diz, então, que esse cara, bom, esse cara aqui, como ele é o resto, esse aqui é o resto, esse aqui é o resto, então eu vou falar assim, ó, um número inteiro, quando você vai dividir por 3, ele é congruente ou a 0, ou a 1, ou a 2, que são os restos possíveis, tá? Então, essa coisa da congruência aqui, o número inteiro vai ser congruente aos restos da divisão dele pelo módulo que eu estou usando aqui, que no caso é o 3, tá? Ok, seguindo esse raciocínio, então como é que fica aqui, num caso mais geral? Significa que z vai ser congruente a 0, módulo n, ou que z vai ser congruente a 1, módulo n, ou, assim sucessivamente, ou que o z vai ser congruente a n menos 1, módulo n. O que significa o primeiro caso? Significa que n divide z menos 0.
ou que o n divide z menos 1, ou que o n divide z menos n menos 1. Então, significa que quando eu pegar o z e dividir por n, ou dá resto 0, ou dá resto 1, ou dá resto n menos 1. Resto n ou maior que n não pode dar. Tá? É o mesmo padrão dos casos anteriores, só que aí agora vai de 0 até n menos 1, porque eu estou dividindo por n. Laura, deu para ficar um pouquinho melhor agora aqui, para entender um pouquinho melhor? Beleza. Alguém ainda tem dúvida? De nada. Alguém ainda tem dúvida? Ok, então olha só. A gente pode olhar para isso daí, para essa história de congruência, módulo 2, módulo 3, módulo N, tá? Como uma relação. Então, como uma relação, quer ver? Vou fazer a congruência módulo 2. Então, olha só. A congruência módulo 2 é uma relação. Bom, o que ela está relacionando? Ela está relacionando o conjunto dos inteiros com o conjunto 0, 1. Então, ela relaciona essa relação. Então, a relação congruência módulo 2, ela está relacionando z com o conjunto 0, 1, que são os restos da divisão por 2. Tá? E como que ela faz essa relação, então? É um produto cartesiano. Então, por exemplo, vamos lá, vamos tentar ver, então. Eu vou pegar o conjunto Z, vou colocar aqui embaixo, numa reta, tá? E depois o 0, 1 ali em cima. Bom, então vamos lá. Então o 0 está aqui, né? Aqui está o 0. E aqui eu vou pôr 1, tá? Vai, pôr aí, 0, 1. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Beleza. Bom, então vamos lá. O 0 e o 1. Então, esse conjunto aqui, eu estou colocando na vertical. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui para melhorar um pouco isso aqui, para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Vou fazer de cor diferente aqui. Então, beleza. E aí eu vou fazer o Z. Fazer o Z de vermelho, tá? E de branco eu vou fazer então o conjunto formado só pelo 0, 1. Então vamos lá. Então aqui está o 0, ó. Tá? O 0. E aqui eu vou pôr o 1. Ok? Bom. Esse 0 também ele está em vermelho porque ele é um inteiro vermelho. Agora o inteiro eu vou pôr, estou pondo aqui, ó. Aqui eu estou colocando o conjunto 0, 1 na vertical. Tá? E na horizontal eu vou colocar os inteiros. Tá bom? Então vai ter aqui o 1. Esse 0 aí, como ele pode ser inteiro, pode fazer parte de um e do outro conjunto lá, tá na interseção, vou deixar ele numa cor diferente, azul, tá? Aí o 1, o 2, tá aqui, o 3, o 4, e assim por diante, né? Vai embora, tá? Então aqui tem o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante, ok? Bom, o que acontece aqui? Acontece aqui que eu quero encontrar o produto cartesiano. E
para encontrar o produto cartesiano aqui, eu tenho que ver quem são os pares ordenados, que o primeiro cara está no Z e o segundo cara está no 0, 1. Então, aqui pode também falar. Bom, agora eu vou destacar em verde todo mundo que faz parte do produto cartesiano Z com 0, 1. Tá? Então, esse produto cartesiano, eu vou fazer ele em verde. Então, vai ser Z cartesiano 0, 1. Tá? Então, eu chego aqui no 0 e olho, ele faz parte desse produto cartesiano que está em verde? Com certeza. Então, eu vou pintar de verde aqui, tá? Que esse cara faz parte. O 1, 0 faz parte? Com certeza faz. Esse aqui também faz. Esse aqui também faz. Esse aqui também faz. E assim sucessivamente, tá? Do lado esquerdo, mesma coisa, faz parte. Esse também faz parte. Esse também faz parte. Esse também faz parte. E o produto cartesiano dos inteiros, que eu desenhei com o 0. Agora com o 1. Então, esse faz parte? Com certeza faz parte. Aqui também faz? Faz. Aqui, 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 tá? Aqui, aqui, aqui e aqui. Ok? Beleza. Agora, então eu estou na tela aqui destacado quem é o produto cartesiano de Z com 0, 1. Agora eu quero descobrir, e aí eu vou destacar em azul a relação de congruência, tá? Bom, então vamos lá. É um subconjunto. Eventualmente pode ser que seja até todo o Z cartesiano 0, 1, tá? Mas é um subconjunto. Beleza? Então vamos pensar primeiro nos pares. Os pares, os pares. Os pares, então eu vou pensar assim, ó. Par. Vou usar a cor azul, tá? E como está me faltando cor aqui, deixa eu ver se eu consigo personalizar aqui uma cor estranha. Deixa eu ver se dá isso aqui. Roxo. Dá. Vou usar esse roxo aqui para os ímpares. Roxo, rosa, sei lá que cor que é esse. Bom, vamos lá. Então eu tenho que ver agora o seguinte, eu vou pegar um número inteiro, tá? E vou ver se ele é congruente a 0 ou a 1. Então, por exemplo, o 0 é congruente a 0, tá? Então, o 0, número inteiro 0, ele é par. Então, eu vou pintar ele aqui, ó. Eita! Pronto, tá aí o 0. Ele é par, ele é congruente ao 0, tá? O número 1, ele é ímpar, então ele é congruente ao 1, tá? Então eu estou pensando assim, ó. O par, o que significa o par 0, 0? O par 0, 0 significa que o inteiro 0 é congruente ao 0, tá? Ele não é congruente a 1, porque o resto da divisão por 2 dá 0. Agora, o 1, então vamos lá. O 1 é assim, ele é congruente ao 1, porque o resto da divisão dele por 2 dá 1. Então tá, então ele é um ímpar, então ele está aqui em cima.
Tá? O 2, azulzinho, está aqui. Ele é congruente a 0. O 3 é congruente a quem? 3 é congruente a 1. Então está aqui. O 4 é congruente a 0. Está aqui. Bom, do outro lado, tá? O menos 1. Menos 1 é congruente a 1. Tá? O menos 2. O menos 2 ele é congruente a 0. Tá ali. O menos 3. O menos 3 é congruente a 1. Tá ali ele. E o menos 4. O menos 4 é congruente a 0. Vou pintar aqui embaixo. Tá? Então, olha só o que eu tenho aqui. Ó. Tem um padrão aqui. Vamos ver como é que ficou a cara desse padrão. Bom, tem números ainda pintados em verde, ou seja, não é todo o Z cartesiano 0,1 que é a relação. A relação não é todo mundo ali. Tá? É uma parte do conjunto que é a relação. Qual parte do conjunto que é? O que está pintado de azul e lilás e rosa. Tá? Isso aqui que faz parte da relação. Então, por exemplo, esse ponto aqui, o menos 3, 1, faz parte da minha relação congruência módulo 2? Faz. Esse menos 4, 0, faz? Faz. Esse menos 3, 0, faz parte? Não. Não faz parte. Embora ele faça parte do produto cartesiano, ele não faz parte da minha relação que eu estou aqui estudando. Tá? Porque significaria que o menos 3 seria congruente a 0, mas ele não é, ele é congruente a 1. Está aqui já. Tá? Observa até o seguinte aqui. Ó. Se você procurar a interseção de azul com rosa, você não vai achar. E se você reunir os azuis com os rosas, você vai voltar a ter os inteiros aqui embaixo. Tá? Que é o que a gente esperava que acontecesse mesmo, né? Que a gente já sabe, que é par e ímpar. Então aqui embaixo estão os pares e aqui em cima estão os ímpares. É isso que a relação de congruência módulo 2 fez, separou par e ímpar. Tá? E nessa brincadeira ainda sobrou aqui alguns pares ordenados que são remanescentes desta conta aqui, que é o produto cartesiano de 0,1. Tá? E aí eu posso, então, simplesmente escrever que a congruência módulo 2 está contida naquele produto cartesiano. Ela é uma relação. Alguém quer fazer pergunta? Tá. Bom, ela além de ser uma relação, ela é uma relação especial. Por que ela é uma relação especial? Porque ela satisfaz algumas propriedades. Então vamos lá. Então primeiro tem que ficar claro que é uma relação. Estou chamando de relação, é relação. Então ela é subconjunto de algum produto cartesiano? Sim. De qual? Eu estou relacionando Z com os restos da divisão por 2, que é 0 ou 1. Tá? Então o Z está relacionado com o 0, 1. Pintei tudo de verde, só recapitulando. Tá? E aí eu separei aqui em rosa e azul os elementos da minha relação. Tá? Então o 4 faz parte, o rosa faz parte, o azul. Tá? Então menos 4, 0 faz parte, menos 3, 1 faz parte, menos 2, 0, menos 1, 1 e assim por diante. Mas nossa, o professor, menos 1 é congruente a 1 módulo 2, é isso? É. Quer dizer que 2 divide menos 1 menos 1? É. Quer dizer que 2 divide menos 2? É. Ah, entendi. Tá certo? Então, acho que ficou claro, né? Certinho aí para todo mundo. Tá? Bom, então vamos lá. Ok, então é uma relação. Agora vamos ver que ela é uma relação especial. Então vamos lá. Então, a congruência módulo 2. Então, a congruência módulo 2 é uma relação distinta
Como assim? Bom, então olha só. Se eu pegar qualquer z inteiro, qualquer que seja z inteiro, 2 divide z menos z. Certo, Felipe? Ou 2 divide 0. Porque z menos z dá 0. Tá certo, Felipe? Tá certo, porque é 0 dividido por 2, não é 2 dividido por 0, é o 2 divide o 0. Beleza? Muito bem. Acontece que o seguinte, ó. Dois divide 0 é equivalente a dizer que z é congruente, módulo 2, a ele mesmo. Então tá, então se eu pegar qualquer número inteiro, ele é congruente a ele mesmo. Isso, nem toda relação faz isso, tá? Então isso é uma coisa já especial, ok? Bom, então o cara se relaciona com ele mesmo. Então tá bom. É um caboclo que não consegue se relacionar com ele mesmo, aí fica difícil. E aí o cara é complicadinho. Mas aqui não é o caso nosso. Tá bom, beleza. Então tá. A outra coisa que eu verifico é o seguinte, ó. Quaisquer que sejam z e w pertencentes a z, então número inteiros, eu posso fazer o seguinte, ó. Se 2 dividir z menos w, então 2 divide, se divide esse número inteiro aqui, que é a diferença, então divide esse inteiro negativo. Então divide menos o z menos w. E aí, se divide esse cara aí, então posso reescrever da seguinte maneira. Implica que 2 divide w menos z. Então, o que significa isso daí tudo? Isso aí tudo significa o seguinte, ó. Se o z é congruente, módulo 2, a w, então, ó o final aqui que eu concluí, ó. W é congruente a 2, congruente módulo 2 a z. Então posso trocar de posição, tá? Que dá na mesma. Então aqui, ó, se o z é congruente a w, então w é congruente a z. Tá? Razoável de eu esperar isso, mas nem toda relação satisfaz isso, tá? E tem uma terceira coisa que essa relação satisfaz, que é o seguinte: qualquer que seja z, w e p inteiros, se o o 2 divide z menos w e 2 divide w menos p, então o 2 divide z menos p. Nossa, não entendi isso aí não, professor. Vamos lá, vamos ver então como é que é isso daí. Então eu tenho, na entrada minha, eu tenho essas duas informações aqui, ó. Tá? Eu quero chegar nessa resposta aqui. Então tá, vamos apagar essa resposta por enquanto e vamos fazer conta, tá? O que significa essas duas coisas que estão aqui? Em princípio significa que z está relacionado módulo 2 com w e que o w está relacionado módulo 2 com o p. Ó, o z está relacionado com o w e o w está relacionado com o p. Então eu gostaria de concluir que o z está relacionado com o p. Tá bom, vamos ver se dá para fazer isso, né? Então, para fazer isso aí, a gente tem que fazer conta aqui em cima agora para ver se chega nisso aí que eu estou querendo. Então vamos lá, vamos fazer a conta. Então 2 divide z menos w e 2 divide w menos p. Então z menos w dividido por 2 é uma constante. Eu vou chamar que é 2Q1. Tá?
E W menos P é igual a 2Q2. Tá? Q1 e Q2, porque não tem obrigação de ser o mesmo Q. Ok. Aí eu olho para isso aqui. O que eu quero? Eu quero Z está com W, W está com P, então Z está com P. Eu quero sumir com o W. Aí eu vejo que tem um sinal de menos aqui, um sinal de mais aqui. Vou somar esses dois caras aqui, vai ter que ser igual somar esses dois caras aqui. Então vamos ver o que vira isso daí. Então quer dizer que Z menos W mais W menos P é igual a 2Q1, porque o Z menos W é 2Q1, mais 2Q2, porque o W menos P é 2Q2. Tá? E isso implica que, agora eu posso cancelar aqui, ó, Z menos P é igual a 2 que multiplica Q1 mais Q2. Tá? Eu posso simplesmente chamar isso aí de um Q. Pronto. Então Z menos P é igual a 2Q. Beleza. Então Z é congruente a P. Então está provado aí que aquilo que você queria realmente é um fato. Z é congruente a P módulo 2. Bom, então são essas três propriedades que são importantes, que essa relação torna ela uma relação distinta de outras. Tá? Z está relacionado com ele mesmo. Qualquer Z que eu pegar, o Z está relacionado com ele mesmo. Tá? Isso aqui se chama reflexão. É uma propriedade reflexiva. Tá? Se o Z está relacionado com o W, então o W está relacionado com o Z, quer dizer que houve uma simetria. Tá? É simétrico. Tá? Então essa relação ela é simétrica. Se eu posso inverter, que não altera. Tá? E ela é transitiva, ela transita. Ó. Se Z é relacionado com W, o W é relacionado com B, então por transitividade Z está relacionado com P. Tá? Então eu tenho reflexiva, eu tenho a simétrica e eu tenho a transitiva. Tá? Uma relação que é reflexiva, que é simétrica e que é transitiva se chama relação de equivalência. Tá? Então, essa relação de congruência ela é uma relação de equivalência. Outro exemplo de relação de equivalência é a igualdade. Uma que não é exemplo é a diferença. Bom, depois vocês pensam um pouco em casa sobre essas duas aí que eu falei para vocês agora. Tá? Então é isso. Tá? Então é uma nova forma de eu relacionar inteiros, tá? Com a relação de congruência módulo 2. Posso fazer com a módulo 3, com o módulo 4, etc, etc, etc. Tá? A aplicação desse negócio todo aqui. Vou fazer um exercíciozinho para vocês aqui. Vamos lá, vamos ver. Olha só. P é par. Então, quadrado de P é par. P ser par, uma notação para conjunto par que a gente pode usar é essa aqui, ó, 2Z, conjunto dos pares. Tá? Então, dizer que P é par é dizer que P pertence a esse conjunto aí, ó. P pertence ao 2Z. Tá? São múltiplos de 2, múltiplos de inteiros. Tá? E quando o P é ímpar, ele não pertence a esse conjunto, mas é inteiro, porque é o que sobrou. Tá? Bom, mas vamos lá. Então, P é par. E aí o quadrado de P é ímpar. Beleza, eu quero... né, eu sei que isso aqui é a entrada. E que isso aqui é a resposta. Então tá. Então vou lá. Primeiro passo. P é par. Segundo passo.
P é do tipo 2K, tal que o K é inteiro. Terceiro passo, quadrado de P é igual ao quadrado de 2K, que é igual a 4K quadrado, que é igual a 2, que multiplica 2K quadrado, tal que K inteiro. Por fim, quarto passo, quadrado de P é par. Tá, professor, qual é a aplicação? A aplicação vem agora. Vale a volta. Como é que eu provo a volta disso daí? Bom, isso eu vou fazer o seguinte, então, ó, que eu quero que vocês tentem, vou deixar vocês pensar um pouco pro lar, tá? Pra semana que vem. Se o quadrado é par, então P é par. Tá? Bom. Aí, provando isso, provando a volta, tá? Eu vou querer que vocês mostrem para mim depois que a raiz quadrada de 2 é irracional. Ou seja, que não é irracional. Não é racional. Tá? Não é muito não, isso aqui é fácil também. Tá? Vai usar essas coisinhas aqui que eu fiz aqui agora, tá? Bom, beleza. O que eu quero é que vocês quebrem a cabeça agora para mostrar se o quadrado do P é par, então o P é par. Tá? E não esquece que daí você vai ter que começar assim, ó. Quadrado é par. Putz, o quadrado é par, o que eu posso fazer? O quadrado é 2K. Ah, o quadrado é 2K. É, tá. E aí eu tenho que concluir algo sobre o cara. Porque eu sei sobre o quadrado dele. Né? Não, professor, porque às vezes vem esse tipo de coisa. Não, professor, mas o quadrado é par, só pode ser par se o cara for par. É, eu acabei de provar isso. Se o cara é par, então o quadrado é par. O inverso é diferente. Esse raciocínio que eu acabei de falar. Não, mas o quadrado é par apenas quando o cara é par. Então o cara é par. Não, meu filho, isso aí que você falou é se o P é par, então o quadrado é par. Eu quero o contrário, eu quero se o quadrado é par, então o cara é par. Então, professor, mas o quadrado é par somente quando o P é par. É, então, isso que você falou é se o P é par, o quadrado é par. Muitas vezes vocês não percebem, vocês não entendem isso, né? Mas quando eu apresento esse problema, em geral os alunos não, o quadrado é par porque o P, então ele só pode ser par porque o P é par. Tá, mas isso aí que você está falando para mim é o que eu provei antes, que se o P é par, então o quadrado é par. Tá? Então, cuidado com esse tipo de raciocínio, tá? O quadrado é par, e aí, você vai poder fazer o quê? Ah, vou tirar a raiz quadrada? Opa, vai aparecer uma raiz quadrada de 2. Ó. Putz, como é que eu vou fazer esse trem então? Ah, então P vezes P é 2K. Então P é... Pô. Tá, então... Ó. Pensar um pouco aí agora como resolver esse problema. Vocês já têm material suficiente para raciocinar um pouco aí e tentar resolver esse problema. Ok? E aí acaba usando aqui. Tá? Acaba usando aqui neste problema aqui. Beleza? Bom, por hoje é isso. Se alguém tiver perguntas, manda bala, só fazer. Se ninguém tiver perguntas, fala, seu Guilherme. Vai ver.
Relação de ordem a única coisa que muda é o seguinte: a relação de ordem ela é reflexiva, ela é antissimétrica e ela é transitiva. Então troca o simétrico por antissimétrico. Mas a gente vai ver também. É uma relação também. E aí, no caso, é uma relação de ordem. Tá? Mais alguma dúvida? Nós vamos ver isso aí com o tempo, tá? Na hora certa a gente vai ver isso aí. Ninguém ficou com dúvida das contas, então? Então, vocês tentam pensar um pouco lá naquele negócio. O quadrado é par, então o cara é par, tá? Um bom final de semana para vocês. Se cuidem, que a porra da Covid tá matando. Vocês viram que matou um comentarista esportivo da Globo? Que foda. E é isso aí então, tá? Tchau. Fiquem com Deus. Mais ou menos, Rodrigo. Mas cuidado com os raciocínios que leva pro buraco, hein? Aquele negócio que eu falei lá. Presta atenção naquilo que eu falei. Olha o vídeo depois. É esse aplicativo aqui, ó. Pera aí. Esse aqui, ó. É o Snap Camera. Aí. Esse aqui é legal, parece o Mou dos Três Patetas, ó. O Coringa. Tem um outro Coringa aqui também. Tem um ET. Ah. É esse aqui. Ele é gratuito. E ele tem um outro software lá que dá para você criar seus próprios filtros também. Pois é, achei legal mesmo. Então tá, moçada. Valeu, grande abraço, fiquem com Deus.